Bom dia! Mais uma quinta-feira, onde nós vamos nos dedicar em transformar a sua recepção em uma máquina de venda. Isso mesmo, você colocar todo o seu time, todo o seu arsenal a favor do faturamento da sua clínica, do seu consultório, onde você precisa faturar pelo menos 30 mil por cadeira para você poder falar que está fazendo um trabalho mínimo. A ideia é que a gente passe disso. E como a gente conversou, né? Como a gente já vem conversando, né? Vou dar uma recapitulada aqui. É para transformar sua clínica numa máquina de venda. Tem a ver com captação, a gente falou disso, volta nas aulas lá atrás, se você não viu. A gente falou do tratamento do lead, da captação, ou seja, como a gente vai fazer para aquele número de telefone, para aquele e-mail, para aquele WhatsApp, se tornar um cliente. A gente já falou do orçamento do dentista, como fazer do jeito que funciona. A gente deu passo a passo para vocês. Já colocamos aqui também o orçamento financeiro que não precisa ser feito pelo dentista. A gente tem uma aula que a gente treina a sua recepção, a sua gerente, a sua SB, seja lá quem for que trabalha contigo, para fazer essa parte financeira para você com excelência. A gente agora está na parte da recepção, que é o encantamento. A primeira impressão é que fica. É onde o seu paciente tem as primeiras percepções sobre o seu negócio, sobre a sua clínica, sobre a sua capacidade de fazer bem feito, sobre o seu capricho, sobre o seu zelo, sobre que tipo de materiais você compra, está tudo ali na sua recepção, essa percepção. E na aula anterior a essa, a gente começou falando de uma recepção, né, que é uma máquina de venda, da estrutura física. Então a gente detalhou, a gente exemplificou, colocamos tudo que pode e que não pode ter. A gente mostrou que a sua recepção fala com o seu paciente, né? Não tem um ditado que fala que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? A gente mostrou como, né, o conteúdo, né, o lugar que assenta, um quadro, o balcão da recepção, uma plaquinha, um informativo, como isso fala com o seu cliente. E hoje nós chegamos em relação às pessoas da recepção. Então nós vamos falar da recepcionista propriamente dito, né, a pessoa física, a pessoa que está lá na sua recepção e o que ela contribui para o resultado, né? Como isso daí vai fazer o encantamento, como aquela primeira impressão vai funcionar para você, tá certo? Antes de me adentrar um pouco mais, vou reforçar o nosso compromisso de começar toda quinta-feira, às 7h30 da manhã, e parar até 8h29. A gente para um pouquinho antes, mas de 8h29 não passa. Por quê? Porque eu quero que você tenha tranquilidade de 8h30 ter um paciente marcado na sua agenda para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então a ideia não é deixar passar, você vai colocar em prática imediatamente. Após terminar a aula, terminou 8h20, 8h30, você já está colocando em prática e já está aumentando seu faturamento, e já está tornando sua clínica uma clínica de sucesso. Então, pode ficar tranquilo, 8h29 a gente está terminando. 7h30 a gente se encontra aqui toda quinta-feira. Alguém da SOS vai estar aqui para trazer um conteúdo de primeira para você, tá bom? Então, caso você ainda não me conheça, meu nome é Diogo Batalha. Nesse canal aqui nós temos mais de 200 vídeos, todos eles voltados à odontologia e ao crescimento do profissional. Fique à vontade para poder ver qualquer um dos vídeos. Assine a notificação, né? Escreva, assine não, né? Clique na notificação lá, esteja inscrito para você poder receber todo dia de manhã um aviso, toda quinta-feira de manhã um aviso, olha, está começando o vídeo. E você poder entrar e ter, né, acesso a essa informação que ela é cara, nós estamos disponibilizando aqui para você. Então vamos lá. Sobre a recepcionista. A recepcionista, como escolher a pessoa certa para estar à frente da sua clínica? Presta atenção, é a pessoa que vai estar à frente da sua clínica. A regra ela é bem simples. Essa pessoa que vai estar ali na sua clínica, você precisa entender que não existe pessoa neutra. Isso em qualquer relação da vida, tá? Em relação à amizade, em relação a relacionamento de namoro e qualquer outro tipo de relação. E no trabalho também não é assim. Ou essa pessoa vai te ajudar a crescer, ou ela vai te atrapalhar. Não existe, não, ela não é tão boa assim, mas ela, tadinha, ela precisa, ou ela é minha amiga, ou ela é filha da minha comadre. Cara, não existe. Se você não perceber que essa pessoa está dentro do seu negócio, te ajudando a alcançar seus objetivos, essa pessoa está aí te atrapalhando. Você só não percebeu, mas ela está te atrapalhando. Tá? Então, na hora da contratação, a gente precisa ter muito cuidado, porque
essa pessoa não pode ser aquela pessoa que foi indicada, que você sabe que ela está comigo aqui porque eu tenho certeza que ela nunca vai me roubar, ela está aqui comigo porque eu tenho certeza que ela nunca vai fazer algo de errado. Gente, não roubar, não fazer algo de errado, é um critério que deveria ser para toda e qualquer pessoa, não pode ser um critério de seleção, porque né, na hora que você entrevista vai ter pessoas que roubam e as que não roubam, e a gente parte do princípio que não deveria haver isso. Para você não contar só com um bom caráter da pessoa, você precisa ter um método, né, eficiente. Hoje a gente trabalha com um programa, com indicadores, com a metodologia que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil a pessoa roubar, porque toda vez que ela comete alguma fraude ali, algum indicador alerta, alguma coisa acontece. E aí aquilo ali vai gerando um problema dentro do nosso negócio aqui, até que aquilo ali acaba sendo revelado. Então, você tem métodos para você proibir isso, tá? Mas você precisa de pessoas com perfil, você precisa de pessoas com talento para fazer a sua recepção ser uma recepção de sucesso, tá? Então, quando a gente diz pessoas para fazer o seu negócio ser um negócio de sucesso, a gente vem, primeira coisa, o perfil. Por que o perfil? Porque existe o treinamento, né? A gente vai fazer aqui um conteúdo só para treinar a sua recepção, tá? Provavelmente não vai ter tempo de fazer nessa aula hoje, a gente vai voltar num outro momento para falar disso, mas a gente vai, na prática, treinar, mostrar o que sua recepção precisa fazer, né? O passo a passo disso. Porém, perfil vem antes da habilidade. Por quê? Porque existem habilidades treináveis e existem coisas que não são treináveis. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa ser simpática é algo que é um perfil legal para sua recepção. A pessoa ser comunicativa, a pessoa ter a capacidade de sair de casa brigada com o marido e chegar na recepção sorridente, cada cliente que entrar encontrar ela com um sorriso no olho. Isso é perfil. Isso não é treinável. Você não consegue treinar uma pessoa para isso. Agora, preencher uma ficha de uma maneira correta, fazer uma ligação com o script correto, isso são coisas treináveis. Nem todas as pessoas são treináveis, tá? Então, entenda que só ter o perfil certo não quer dizer que você achou o colaborador certo. Ter o perfil certo é o primeiro passo para você ter uma recepcionista que tem chance de ser uma boa recepcionista. O segundo passo, ela precisa ser treinável. Nem todo mundo é. Tem pessoas que, vamos dar um exemplo assim, nós aqui hoje praticamente não trabalhamos com papel. 99% da nossa vida está ali dentro do computador. Uma coisa ou outra, como um contrato, um termo, uma anamnese, ainda no papel, porque depende da assinatura do paciente, que a gente já está providenciando também as mesas digitalizadoras para a gente poder colocar tudo online também. Mas, enfim, eu contrato uma pessoa que tem habilidade zero com o computador, ela não consegue entender o programa. Ela tem um perfil maravilhoso, mas ela não é treinável. Agora, aquela pessoa que nunca colocou a mão no computador, dali uma semana, 2, 3, ela se desenvolveu, essa pessoa vai servir para mim. Essa pessoa vai ser legal, ela vai ser bom para minha recepção. E prestem atenção só para ficar bem claro, tá? A gente está falando do assunto recepção. Existem outros cargos dentro de clínica. Tem clínicas nossas que tem 3 recepcionistas, mais uma supervisora, que é a nossa gerente, mais uma auxiliar administrativo, mais 2 ASBs. Então, não é mais telemarketing, mais call center, mais CRC. Então, não é porque uma pessoa não serve para uma função que não serve para outra. Eu não estou colocando aqui, gente, eu não estou excluindo um grupo de pessoas e falar assim, ó, essas pessoas não servem para nada. Essas pessoas não... Longe de mim fazer isso. Muito pelo contrário, estou falando para a função de recepção, essa pessoa não tem as melhores características. Se ela não tem o perfil certo de ser uma pessoa gentil, cortês, capacidade de lidar com o problema. Chegou um paciente nervoso na sua recepção. Está com dor de dente, ele estava marcado para 10 da manhã, esqueceu, chegou às 3 e está lá bravo porque você tem que atender ele às 3. Ele estoura isso na recepcionista, não é no dentista. E essa recepcionista, depois que ela lidar com esse problema, ela vai ser capaz do próximo paciente que chegar, que não sabe que ela passou por esse problema, atender ele com carinho, com zelo, com amor, do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido. Talvez sim, talvez não. Se sim, ela tem um perfil. Se não, ela não serve para recepção, mas talvez ela vai ser uma excelente CRC, talvez vai ser uma excelente auxiliar administrativo, talvez vai ser até uma excelente supervisora, uma gerente. Serve para gerente, não serve para recepção.
certo? Então, vamos lá. Só um detalhe aqui, tá? Ninguém ensina a gente a contratar, tá? Eu tive que fazer alguns cursos para isso. E até hoje eu estou aprendendo. A gente tem a tendência natural de contratar o sobrinho, de contratar o indicado, né? Mas não o indicado porque tem perfil. Né? Quantas vezes você contratou uma pessoa assim, olha, já foi minha recepcionista, é ótima, só não está comigo mais porque eu aposentei, porque eu parei de trabalhar, enfim, mas é ótimo. Isso é indicação. Agora, minha filha está precisando trabalhar, fez 18 anos, não quer estudar, não quer nada. Arruma um emprego lá para ela, olha só. Fez 18 anos, não quer estudar, não quer nada. E aí a pessoa que não quer nada vai trabalhar para mim, meu Deus do céu, como é que isso vai dar certo? Então, né, se vocês quiserem um conteúdo, coloca na descrição sobre como contratar. Eu vou fazer um compilado para vocês de como contratar uma boa recepcionista. Vou mostrar o passo a passo, vou te dar 10 perguntas que eu uso hoje no meu processo seletivo para recepção. Eu tenho algumas perguntas que elas são comuns para todos os cargos, mas tem perguntas que são específicas para a função. E como eu espero que a pessoa reaja, como eu testo a pessoa naquele momento ali, e que costuma funcionar, pelo menos na maioria das vezes, tá bom? Então, se te interessa sobre esse assunto, você pode tanto colocar no link da descrição, que alguém da nossa equipe vai fazer um contato com você e vai te entregar esse material, ou também tem os nossos contatos aqui de WhatsApp, você pode fazer contato, tem o nosso contato de Instagram, pode fazer contato também pelo direct do Instagram, então fique à vontade para solicitar esse material, caso seja do seu interesse, tá bom? Então, retomando, aparência e postura. Vamos lá, caso você tenha uma recepcionista só, você vai precisar ter uma pessoa mediana. Caso você tenha mais de uma recepcionista, você pode focar em habilidades diferentes, tá? Você pode focar em perfis diferentes. Eu vou entrar no detalhe sobre isso no link abaixo, mas eu quis dar esse spoiler aqui só para você entender que agora eu estou falando como se você tivesse uma só. Como eu falei, eu tenho clínica que é uma clínica de cidade pequena, tem uma recepcionista só. Mas eu tenho clínica que já tem 2, eu tenho clínica que já tem 3. Então, ali a gente consegue dividir melhor o time, né? Então, para pensar comigo, vamos pensar num time de futebol? Tem 11, então você consegue dividir. Um é bom para segurar a bola, para não deixar a bola entrar no gol, então esse vira goleiro. Um é bom para chutar a bola para o gol, esse é o artilheiro. Tem características completamente diferentes. Um é alto, outro é baixinho. Enfim, são habilidades diferentes. Um tem habilidade com a mão, outro tem habilidade com o pé. Então é mais ou menos assim, quando você tem mais de um no grupo, você não precisa achar uma pessoa tão média, você pode achar uma pessoa mais especialista numa área e outra mais especialista na outra. Mas vamos lá. Essa pessoa não precisa ser bonita, mas ela precisa ser apresentável, né? E quando eu digo ser apresentado, envolve um uniforme limpo e bem passado. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem pessoas que você dá um uniforme para ela e no dia seguinte parece que o uniforme já tem 30 anos que está com ela. Esgualepado, desfiando, a gola desse tamanho. Você fala, meu Deus, o que essa pessoa arrumou com o uniforme? Também a culpa pode ser sua. Você dá um uniforme e quer trocar ele dali a 5, 10 anos. Não existe isso. O uniforme precisa ser trocado com frequência. Quanto mais inferior for a malha, for o tecido que você usou no uniforme, mais rápido você vai ter que trocar. Mas fato é, o uniforme precisa estar limpo e bem passado e em condição de uso. Tá? O cabelo precisa estar cuidado. Não precisa ter um cabelo excelente, não precisa fazer isso, mas precisa estar bem cuidado. Você não pode chegar na recepção e ver a pessoa, né, como se tivesse enfiado o dedo na tomada e tomado um choque. Acabei de levantar, está com pelo de coxa agarrado no cabelo. Isso não pode acontecer, né? A pessoa precisa, na recepção ali, ela já precisa mostrar assim, eu me cuido, né? E aqui é um lugar de cuidado. Nós cuidamos da saúde, da alma, do corpo, nós cuidamos de dentes também. E eu me cuido, né? Uma maquiagem leve, um batom claro, que se a pessoa gostar de usar, claro, né? Se for homem, uma barba bem feita, caso use barba, ou não use barba, mas se usar barba, uma barba bem feita, um cabelo cortado, o pé do cabelo feito, né? Então, também apresentar aquela aparência de que se cuida. Se usar um brinco discreto, unhas né, ou cortadas ou cuidadas, e nada de blusa de gola frouxa ali, onde talvez, né, até aparece um decote, alguma coisa assim, evitar esse tipo de constrangimento. Às vezes chega um casal na recepção, tem uma pessoa ali que é ciumenta, vê uma outra ali com uma roupa ali que chama atenção para o corpo de alguma maneira. E aí você já arruma um problema ali, porque a pessoa já fala assim, é um risco danado deixar meu marido tratar aqui, porque essa pessoa aí tá
tá provocante, e às vezes nem tá tão assim, mas você precisa entender os detalhes daquilo ali, né? Tem todo tipo de gente, né? Óculos, às vezes colado com durepox, super bond, dentes mal cuidados. Gente, se você contratou uma pessoa e ela não tem os dentes legais, não tem problema, né? Só Deus sabe a dificuldade que ela já passou até ali. Mas você vai ter que cuidar da sua recepcionista, tá? Se você não quiser fazer isso de maneira gratuita e voluntária, faz um plano de pagamento para ela, desconta no salário, mas é a recepção da sua clínica, né? É um lugar que não tem como uma pessoa estar na sua clínica e eu estou falando, o que acontece? Eu faço muito cliente oculto, muito. Talvez eu fui até dentro da sua clínica como cliente oculto. Por quê? Porque o cliente oculto, eu conheço meus concorrentes e eu também aprendo com o cliente oculto. Pelo menos eu aprendo o que não fazer, em algumas vezes. Às vezes eu aprendo o que fazer. E você pega a clínica que a recepcionista tem um dente cariado na frente. Você olha, tem lá um incisivo lateral com uma cara enorme. Você olha, o incisivo central tá roxo de um canal que fez e que manchou. E tem recurso, tem clareamento interno, tem uma lente, tem uma faceta. Aí o dentista lá trabalha com lente, especialidade em lente, e a secretária dele, a recepcionista dele, com um dente roxo na frente. A pessoa é ortodontista, aí você chega na recepção, dentes apinhados, severo, canino lá em cima. Então, olha o aspecto que você está passando para o seu cliente. Ele chega na sua clínica e olha a imagem que ele está vendo. A pessoa que está recepcionando ele, que tem acesso ao dentista, que está dentro do consultório do dentista todos os dias, que vê o dentista de segunda a sexta, muitas vezes de segunda a sábado, está com a boca daquele jeito. Então, preste atenção, tá? Como está a boca de sua recepcionista. Não tem problema nenhum você presenteá-la com clareamento de vez em quando. Quando ela chegar na recepção e quando alguém chegar na recepção, nossa, eles são tão brancos. Acabei de fazer com o doutor Diogo. Acabou de fazer. Olha como é que ficou legal, olha como ficou bonito. Ou então, melhor, já tem 3 meses que fiz esse clareamento. Mas tá bonito assim? Tá bonito assim. Isso desperta, isso vende também, tá? Então, olha, você vai precisar dar uma olhada, você vai precisar cuidar da sua recepcionista, né? Você vai precisar cuidar da pessoa do que está ali como frente, como primeira impressão. Lembra? Recepção e recepcionista. É a primeira impressão que fica no paciente. Você vai precisar cuidar dela. Então, voltando ao mapa mental, comportamentos e habilidades essenciais. Aqui vai se aplicar mais o spoilerzinho que eu dei ali anteriormente, que a pessoa, ela precisa ter habilidades que às vezes é difícil reunir todas as habilidades numa única pessoa, tá? Ela é a recepcionista, não a menina da frente. Então presta atenção. Tem gente que olha a recepção como assim. Aquela menina que está ali na frente, presta atenção, ela é sua recepcionista. Ela tem como, olha o nome, recepcionista, atribuição principal, recepcionar, tá? Ela não é a menina que toma conta da sua recepção para ninguém entrar e levar sua televisão embora. Ela não é só a menina que fica ali na frente cuidando das coisas para você, recebendo quando o paciente vem pagar. Ela é a recepcionista, ela precisa recepcionar as pessoas que vão até a sua clínica. Então, ela deve receber com gentileza e atenção. Quando estiver ocupada, dá satisfação ao cliente. Cara, não tem coisa pior do que você estar numa recepção, a pessoa está ali no telefone ou está fazendo uma coisa, e é legítimo, ela está trabalhando. Mas ela fingir que não te viu. Ela te ignorar. Não existe isso. A sua recepcionista ela precisa ser treinada para quando ela está ali no telefone resolvendo uma questão com o fornecedor, com o protético, ou até mesmo com outro paciente que está precisando mudar o dia. O paciente chegou, ela... eu te vi, eu já vou te atender, eu só preciso concluir isso aqui. Às vezes é pelo WhatsApp. O paciente chega na sua recepção, olha isso aqui, pensa, eu estou conversando com você assim. Faz algum sentido isso? Não faz sentido nenhum isso. Mas às vezes precisa, porque talvez o seu CRC, a sua central de relacionamento, está ali no WhatsApp. E o WhatsApp é uma ferramenta que você está usando muito para se comunicar muito com o seu paciente. Você tem a opção de colocar um notebook e fazer isso através de WhatsApp Web. Já fica menos impessoal. Porém, se você não tem o notebook, se o único recurso que tem é o celular para você ficar fazendo assim, a sua recepcionista, né, ficar fazendo assim, ela precisa do mesmo jeito, que foi o exemplo da ligação, em algum momento parar e virar para o paciente e falar assim, ó, espera um minutinho,
Eu só vou concluir aqui de fazer esse agendamento com esse cliente e já vou te atender. Ali é até mais fácil do que por ligação. Por ligação ela precisa... Agora que não, aqui ela consegue abaixar o telefone, olhar no olho da pessoa, falar, olha, eu estou fazendo um agendamento aqui para um cliente, eu já termino e te atendo. E pá, 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 ela volta. Então, preste atenção, a sua recepcionista precisa ser treinada para isso. Muitas vezes ela não sai com esse senso de casa, tá? Às vezes uma pessoa um pouco mais madura até tem esse senso, mas na maioria das vezes não tem. Então ela precisa, porque o paciente vai interpretar ali, ó, ela está namorando, tá conversando com o namorado e estou eu aqui no balcão, cheio de pressa, coincidente que está assim, que está assado, e essa moça aí namorando uma hora dessa. É assim que ele vai interpretar. Saber dizer, o doutor está em atendimento, ele vai te chamar, aceita uma água, aceita um café, quer que mude o canal da televisão? Você já tem o nosso Wi-Fi, cara, presta atenção. Você precisa ter um Wi-Fi bom na sua recepção. Hoje quase ninguém olha para a recepção. Se você ainda assina alguma revista, você vai perceber que as pessoas, depois que elas estão entediadas, elas vão folhear ali, mas elas não gostam mais de revista. A vida da pessoa está no WhatsApp. O que ela gosta está ali. Ou está no WhatsApp, ou está no Instagram, ou está no Facebook, ou está no TikTok, ou está em qualquer outra coisa. Não está num jogo online. Está num tigrinho. Às vezes ela vai estar na sua recepção e vai estar lá fazendo as apostas esportivas. O que tem? O problema dela. O importante é você oferecer um Wi-Fi que ela não se importe quanto tempo você está atrasado com ela, quanto tempo está demorando para ser atendido. Às vezes você não está nem atrasado. Eu que sou implantodontista, estou atendo muito paciente idoso. Paciente idoso é assim, você marca ele para as 8, ele chega às 7. Eu já tive casos, tá com o paciente marcado para as 8, o consultório abrir às 8. Eu chegar no consultório 15 para as 8, 10 para as 8, como é o normal, para abrir, para poder ligar o compressor, aquela coisa toda. E o paciente, doutor, dormiu muito, hein? Eu falei, ô, seu João, como assim? Está marcado para as 8. São 15 para as 8. Mas eu estou aqui desde as 7. Olha só como é a cabeça, às vezes, do idoso. Né? A prova disso é você passar em época, né, início de mês, geralmente, que está pagando aposentadoria, você vai ver uma fila, às vezes, e dá volta no quarteirão no banco. O banco abre às 11, você passa às 7 da manhã e já está dando fila. E ele só vai ser atendido às 11, ou às 10, dependendo do lugar, né? Tem banco que abre às 10. Mas 7 horas da manhã já tem uma fila de pessoas, de idosos ali. O dinheiro não vai acabar. Ele não consegue tirar o dinheiro antes das 10, mas mesmo assim ele chega às 7. E não é diferente no seu consultório. Então, às vezes, você não está atrasado, mas o seu paciente vai ficar 1 hora na sua recepção. E como vai ser a experiência dele na recepção? Foi oferecido um café? Foi oferecido uma água? De tempos em tempos, ou seja, de 5 minutos, de 7 minutos, a sua recepcionista mostra para o cliente que ela está ali disponível para ele e que ela está ali querendo que ele tenha um bom atendimento. Ela olha para ele e fala assim, se precisar usar o banheiro, está aqui o nosso Wi-Fi. Então, olha, eu não te esqueci na recepção não, tá? E também dar satisfação. Se de fato você estiver atrasado, o paciente não pode só sentar e esperar. Ela pode ir no seu consultório, ela pode ver, olha, ele já está suturando. Olha, ele já está colocando fio no aparelho. Você acabou de fazer uma montagem demorada. Ela olha lá, você já está colocando fio. Ela ir lá fora e fala, olha só, o doutor já está colocando fio, tá? Então, não vai demorar muito, ele já vai te atender. Geralmente agora, mais 10 minutinhos ele termina. Isso cria uma sensação boa para o paciente. Né? Mostrar que você... Não é só a sensação de que, vou esperar só mais 10 minutos. É a sensação assim, olha, ela está preocupada, ela está incomodada. Ela não está pouco se importando, ela não acha que o meu tempo não vale nada. Eles, né? Quando eu digo ela, eles. Né? O consultório, o dentista, a clínica. Todo esse grupo aqui sabe que o meu tempo é valioso e está preocupado com o tempo que eu estou aqui na recepção. Então, toda hora, quando ela vem me dar uma satisfação, ela está mostrando para mim que sim, olha, não gostaria que você estivesse esperando tanto tempo, mas tudo que eu posso fazer para essa espera ser mais agradável, eu estou fazendo, e tudo que eu puder fazer para antecipar esse tempo de espera, eu vou fazer também. Ser simpática, cortês, zelosa, isso aí é atribuição. Manter a recepção limpa, organizada, principalmente se a clínica não tem uma pessoa exclusiva para limpeza. Tem clínicas nossas, hoje eu sou sócio de 6 clínicas, a minha clínica mais antiga tem 9 anos, a minha clínica mais nova inaugurou em fevereiro, agora, de 2025, dia 10 de fevereiro de 2025. Então, faça a conta, hoje, quinta-feira, dia 19
Junho, quantos dias essa clínica tem de inaugurada? Então, tem clínica que eu já tenho uma equipe muito robusta. Tem algumas clínicas minhas de 7 anos que também já tem uma pessoa só para limpeza. Mas tem clínica nossa que, porque está no início, a organização envolve cada pessoa ser responsável pela limpeza e por zelar por aquele lugar. Pode ser que sua clínica também esteja nesse formato hoje. E se tiver, não tem problema nenhum. Quem é a ASB? Ela é responsável pelo quê? Pela sala de esterilização e pelos consultórios. É a atribuição da ASB manter o local limpo e organizado. A gerente, ela fica no escritório, né? A supervisora, que eu chamo, ela tem que zelar pelo escritório dela, manter limpo e organizado. E a recepção, é a mesma coisa. Ela precisa manter a recepção limpa e organizada. Nada de papel espalhado, nada de caixas, nada de coisas fora do lugar, nada de balcão empoeirado. De repente você está na porta da rua, fica de porta aberta, passa carro, passa caminhão, toda hora sobra poeira lá dentro. Tem que passar uma flanela no balcão, né? Varrer, passar pano, 1, 2, se estiver chovendo, 3 vezes por dia na recepção. Então, faz parte da atribuição da função manter o local limpo e organizado da sua recepção, certo? Uma outra habilidade que não colocamos aqui no mapa mental, mas eu vou acrescentar, caso você queira esse conteúdo para você depois passar ele a limpo, nos solicite, tá? Pode pedir tanto na descrição quanto também no WhatsApp, que a gente vai te entregar esse pronto, tá? Mas eu vou ajustar aqui só para eu colocar mais uma habilidade que é extremamente importante e que não foi colocada ali. A pessoa que vai ficar na sua recepção, ela precisa ter a capacidade de ser o para-raio do seu negócio, tá? Você já deve ter visto isso mais de uma vez, que o paciente, muitas vezes, ele chega um leão na sua recepção, mas quando o dentista chama, ele é um cordeiro. Ele vem ali bem calmo, bem tranquilo, e entra para dentro do consultório totalmente desarmado. Mas com a recepção, muitas vezes, ele é grosso. Eu vou te falar, é a menor parte dos pacientes. A maior parte dos pacientes leva queijo para a recepcionista, leva bombom, leva uma sacola de manga, leva banana. Se você está numa área rural, você ganha galinha, pato, leva milho, enfim, está sempre levando um agradinho. Gostam do atendimento e gostam da recepcionista, mas tem aquela pessoa que é estressada, que é problemática, porque não conseguiu uma vaga para estacionar, ela já entra com o espino maribondo na sua recepção. E a sua recepcionista precisa ser capaz de fazer a digestão disso e seguir em frente, tá? Então, por que a gente falou que ela precisa ter muitas habilidades? Você percebeu que às vezes essa habilidade de ser rápida e também ser zelosa, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de estar no WhatsApp também estar atendendo o cliente, de estar numa ligação também estar atendendo o cliente, de receber um paciente com um problema, entender aquele problema, tentar solucionar aquele problema e o próximo paciente não ter mudado o humor, não ter mudado o ânimo. Você entende que às vezes é difícil reunir isso numa pessoa só? E às vezes quando você tem mais de uma recepcionista, você de maneira estratégica, você contrata 2 pessoas com perfis diferentes. Então, às vezes você vai contratar uma pessoa mais madura, acima dos seus 45 anos, que já passou por muita coisa na vida, que já passou por muitos empregos, que já tomou muita lambada, muita indisposição com o cliente, e já nada mais abala ela. E ela tem a favor dela isso, de lidar com situações adversas, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de conseguir passar por um momento ruim e abstrair aquele momento ruim e imediatamente já fazer o que tem que ser feito no próximo. E ela consegue fazer isso tudo, mas às vezes ela está um tempo longe do computador, ela já não é tão rápida no computador. Ela, às vezes, você dá uma outra ferramenta para ela, igual a comunicação interna hoje na nossa clínica, a gente está usando os Teams. Antes a gente usava o Skype acabou, parou, a gente está usando outra ferramenta. E tem pessoas mais, né, a pessoa mais madura, às vezes, poxa, não gosta, onde é que clica aqui mesmo? Tem que explicar mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes mais lenta com aquilo ali. Então, você tendo uma pessoa mais jovem, pô, chegou uma ferramenta nova, trocamos de programa, mudou, fez uma atualização, aquela pessoa mais jovem, pum, ó, precisa fazer uma postagem na internet, vamos subir um vídeo para o Instagram, tal, aquela pessoa mais nova vai lá, em 1 segundo editou, colocou música, tal, e tal. Mas, por exemplo, quando chega uma pessoa mais estressada, ela já não tem essa habilidade para lidar. Quando precisa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela já não consegue lidar. Quando acontece um problema, aquele problema marca ela o dia todo.
ela não consegue absorver aquilo tão rápido quanto a pessoa mais madura. Então, você entende que uma pessoa completa é mais difícil? Mas quando você já tem 2 recepcionistas, você consegue trabalhar isso muito bem e você explora mais as habilidades de uma para uma área, focada numa área, e a habilidade de outra mais focada em outra área, e você fica com um time muito completo, né? Você consegue ali ter o goleiro e o atacante jogando ali sem competir, cada um na sua habilidade. Mas vamos lá. Recepcionar bem é o nome do cargo. Além de recepcionar bem, que é o nome do cargo, que é a atribuição principal, e se essa pessoa não servir para isso, ela não serve para recepcionista, tá? Presta atenção. Tudo que eu vou falar aqui para baixo, a pessoa pode ser ótima, mas isso não substitui recepcionar bem. É a sua recepcionista e à frente da sua clínica. Então, preste muita atenção. Não adianta você falar comigo que ela confirma a agenda como ninguém, que ela liga para os faltosos no tempo hábil, que ela faz ligação de pré e de pós-venda perfeitamente, que ela é excelente para isso, que ela participa do seu marketing ativo e tem maneiras da sua recepcionista ser a gasolina aditivada da sua clínica, ser o motor da sua clínica. Se ela paga o fornecedor, se ela recebe, se ela dá troco, se ela cuida da recepção, como se fosse o próprio consultório, de tão limpo e organizado e cheiroso que fica, se ela não recepciona bem. Tá? Recepcionar bem é o pré-requisito para ela ser contratada. Se você fala assim, mas ela faz tudo bem, só não recepciona bem, esquece, ela não serve. Se ela está maltratando o seu paciente na recepção, se ela atende de cara feia, se ela atende de cara fechada, se ela atende sem olhar no olho, se ela atende sem sorrir, esquece. Essa pessoa não serve para a sua recepção. Agora, se ela faz isso tudo, quais são as outras funções que ela precisa ter para ela ser uma boa recepcionista? Ela precisa confirmar a agenda de forma eficiente. Isso aumenta o comparecimento em até 30%. Isso mesmo, para pensar comigo. Se você tem 20 pessoas agendadas e a sua média, vou falar uma média normal, tá? É dessas 20 comparecer 14, então uma média ali de 70%, você consegue, com uma recepcionista bem treinada na confirmação da agenda, fazer com que isso suba para 18, tá? Às vezes até para 19. E aquele que não compareceu, aqueles 2, aqueles 3 que não compareceram, ela vai, se ela estiver fazendo do jeito eficiente, ela vai confirmar de uma maneira que ela vai abrir aquela vaga com antecedência suficiente para ela antecipar um paciente. Então, para pensar comigo, segunda-feira ela está confirmando a agenda de terça. Ela consegue fazer isso de tal maneira que quando ela descobre que 2 pessoas não vão vir na terça, não fica buraco na sua agenda. Ela pega aquela pessoa que estava lá na quinta-feira e antecipa para terça. E você tem um dia completamente produtivo. Preste atenção, aquela hora vaga que fica porque um paciente faltou ou desmarcou ainda é melhor do que faltar. Ela não volta. Aquele valor que você ia fazer, aquele valor que você ia apurar, não volta. Ah, mas eu vou atender ele na quinta-feira. Esquece. Quinta-feira é para você estar atendendo o outro. Ah, mas eu vou atender ele semana que vem. Esquece. Semana que vem, aquele horário que ele ocupou era para você estar com outra pessoa. Se ficar um horário vago hoje, esse horário não volta. A paciente faltoso, paciente de desmarcação, que eu não tenho tempo hábil para antecipar um paciente, para que seja colocar um orçamento. Né? Então, se eu faço captação ativa, eu tenho um banco de dados, a hora que eu quiser, é igual uma gaveta. A hora que eu quiser, eu abro e pego o que está ali dentro. Tá? Então, se eu não estou fazendo a confirmação do jeito certo, eu estou jogando dinheiro no lixo. Eu tenho horas por dia, por semana, por mês, que eram para ser horas rentáveis, horas produtivas, e que não vão voltar. Né? O tempo não volta, não existe máquina do tempo. Então, se você tem interesse sobre esses conteúdos de como fazer uma confirmação, você percebe que a gente vai passando de tópico para tópico, de tema para tema, e cada um deles tem algum desdobramento, fique à vontade para nos pedir. Coloque assim, faça uma aula completa para mim dessa confirmação da agenda. Se mais de uma pessoa pedir, com certeza eu vou fazer. Se só você pedir, eu vou mandar o material que eu uso para você no seu WhatsApp, no seu e-mail, no seu Instagram, na maneira que você fizer contato com a gente. Então, faça contato e peça, cara, eu quero aprender como faz essa confirmação para mim otimizar os meus horários, para mim não ter mais horário vago, para não ter mais paciente faltoso, ou os desmarcados eu conseguir antecipar pacientes que estão para frente. Como funciona essa logística? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o segredo? A gente passa isso para vocês, tá bom? Só você solicitar.
aproveitando que a gente fez essa pausa aqui, lembrar, está inscrito? Está com o sino da notificação ativado? Já deu o seu like? Faça isso para você receber conteúdo como esse, toda quinta-feira, você ser avisado e poder participar junto com a gente, tá bom? Vamos lá. Ela precisa ligar para os faltosos. Gente, ligar para os faltosos é algo, principalmente faltosos de orçamento, tá? É algo que a recepcionista precisa fazer e precisa fazer rápido. Ela precisa encaixar na rotina dela, porque para pensar comigo, você fez um agendamento de um paciente para orçamento. Esse paciente, ou ele veio até você através de um marketing ativo ou passivo. Se veio através de um marketing passivo, tem uma chance grande dele estar procurando outros dentistas. E se ele veio através do marketing ativo, por mais que ele não estava procurando outros dentistas, você criou uma demanda, você criou uma necessidade nele. Você falou com ele, através do seu marketing ativo, alguma coisa que fez sentido para ele falar assim, eu preciso agendar essa consulta. Esse assunto me interessa. Então, por mais que ele não estava procurando outro dentista, ele pode começar a procurar. E se aconteceu alguma coisa que esse paciente faltou, choveu, o carro quebrou, ele esqueceu, simplesmente esqueceu, ele não participou da confirmação da sua agenda e ele esqueceu, o filho ficou doente, sei lá. Se você não remarcar esse paciente com urgência, a chance desse paciente começar esse tratamento em algum outro lugar é real e é enorme. Então, ela precisa ter, isso faz parte da rotina diária da recepção. Se liga para os pacientes que faltou no dia. Houve alguma grande impossibilidade para ligar naquele dia, ou aquele paciente não atendeu no dia, é no dia seguinte. Houve uma grande impossibilidade, é no terceiro dia. Mas, gente, é no dia. Tá? É no dia. É só no dia do caos que você não vai fazer isso no dia, mas tem que encaixar na rotina dela. Se ela não consegue fazer no dia, então a rotina não está boa. Se você hoje tem uma recepção que não consegue confirmar a agenda todos os dias e não consegue ligar para os pacientes que faltou todos os dias, isso é função diária da recepção. Ou a pessoa não serve para você, porque talvez ela não tenha as habilidades necessárias para fazer tudo isso, ou você não tem uma recepção organizada a ponto de conseguir fazer isso, aí é culpa sua, ou talvez já está na hora de você ter duas recepcionistas e você está insistindo com uma só, porque sai caro contratar a segunda, porém o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa, para pensar, se todo dia tiver uma pessoa que era um orçamento, que nunca mais vai voltar, porque demorou para ligar para fazer com outro, e todo dia tiver uma pessoa que não compareceu porque não foi feita uma confirmação eficiente. Todos os dias. Pensa, você deixou de fazer um único orçamento e você deixou de fazer um único atendimento. Aquele atendimento já é colocar dinheiro no seu consultório, se aquela pessoa comparecesse, e aquele... Ah, não, mas essa pessoa já até pagou. Ela já até pagou, mas era para outra que já até pagou, precisaria pagar hoje ser atendida se ele não faltar. Isso que você precisa entender, tá? Não é, o paciente já pagou, faltar não tem problema. Claro que tem problema, porque ele já pagou e ele vai ocupar um espaço seu lá na frente, que era para estar sendo ocupado por um novo dinheiro, por um novo pagador, tá? Então, se estiver acontecendo dois casos, dois casos é tão pouquinho, né? É tão pouquinho, muito pouquinho, por dia, e você trabalha 20 dias no mês, está acontecendo 40 casos. Se o seu ticket médio é um ticket médio baixo, de R$500, ticket médio ineficiente, a gente fez uma aula de ticket médio, tá? Ticket médio péssimo, seu ticket médio, só R$500, ou seja, você faz um orçamento de R$500 e esse paciente você vai fazer um atendimento de R$500, já dá R$1.000. R$1.000 por dia, né? Em 40 dias, né? Na verdade em 40 casos, né? Você falou de 20 dias, 500 vezes 40, ele está falando de R$20.000. Você está deixando de colocar para dentro do seu negócio R$20.000. Talvez você vai ter que fazer essa conta. E esses R$20.000, com o tempo, você já colocar mais uma recepcionista. Claro que esses R$20.000 não é só para pagar a recepcionista. Você vai falar assim, não, vou pagar R$2.000 para ela, é 20.000. Opa, a conta fechou, sobrou 18. Não é assim. Né? Desses R$20.000 vai ter dental, vai ter água, luz, vai ter protético, vai ter o seu pagamento como dentista, ou se um outro colega que está atendendo o pagamento dele como dentista. Então tem uma série de coisas, mas você precisa fazer essa conta. Agora, presta atenção, eu fiz um ticket médio horrível de R$500. Se você já assistiu na sala de ticket médio, seu ticket médio está pelo menos R$1.500. Faz essa conta com R$1.500. Esses R$20.000 vira R$60.000. Que se você tem dois desperdícios, só dois desperdícios, presta atenção,
A diferença de uma clínica de sucesso para uma clínica de fracasso não é um montão de coisa, não. Não é uma enormidade de coisas de jeito nenhum. Às vezes, é só isso. Confirmar uma agenda e ligar para um faltoso de orçamento, né? Só isso bem feito tira a sua clínica de uma classificação fracassada para uma clínica de classificação sucesso. 60 mil reais a mais. Só consertando duas coisas. Você percebe como não está difícil ter sucesso? Falta conhecimento. Aplicar o conhecimento, sucesso chega. Por isso que a gente fala que 8h29 é para você colocar em prática. Porque 8h29 a gente vai terminar 8h30. Você vai chamar seu primeiro paciente e vai colocar alguma coisa em prática em relação a isso. Vamos lá. Fazer ligações pré-venda e pós-vendas. Tem algumas clínicas que, dependendo do formato, é atribuição da recepcionista. Tanto ligar para o paciente ali, né, do marketing, né? Então, aquele lead chegou e ela liga aquele paciente para poder fazer a atração desse paciente, fazer a ligação. Tem algumas clínicas que têm uma telemarketing, tem algumas clínicas que usam CRC e tem algumas clínicas que usam a recepção para isso. E também o pós-venda. O que é o pós-venda? O paciente não fechou. Você fazer o remarketing. Você, na verdade, tem duas maneiras quando a gente fala de pós-venda, né? Quando eu falo pós-venda, já teria vendido, né? Mas esse termo pós-venda eu quis passar a sensação daquele paciente que já fez o orçamento. Tá? Então, o paciente que já fez o orçamento e fechou é de um jeito. O paciente que fez o orçamento e não fechou é de outro jeito. A gente vai trabalhar o remarketing desse paciente. A gente tem uma aula sobre remarketing, tá? Importantíssimo. Vou te falar, se você ainda não assistiu outras aulas para trás e está escolhendo qual que vai assistir, comece pela remarketing. A remarketing vai colocar uma grana extra rápida no seu consultório. Então, se tem algum incêndio para apagar, se você assistir a sala do remarketing, já vai começar a apagar esse incêndio. Então, procura ela ali e assiste a sala do remarketing. Mas também, ela ligar para esse paciente, né, antes dele ter a primeira experiência na clínica e depois que ele teve essa primeira experiência na clínica. A gente tem os scripts prontos para isso, tá? Solicita que a gente entrega. Vamos lá, participar do marketing ativo. Um detalhe importante, o marketing ativo é papel dela, mas esse é um tema mais profundo, tá? Quando eu digo marketing ativo é papel dela, a sua recepcionista é uma captadora de leads. Isso é papel dela. Só que se você não ensinar ela a fazer isso, ou pior, não ensinar ela a fazer do jeito certo, eu prefiro uma recepcionista que não faça do que uma recepcionista que faça do jeito errado. Tá? O jeito errado tem muito mais impacto do que não fazer. Mas, se você ensinar ela a fazer do jeito certo, e a sua recepcionista aprender, ela vai te ajudar a estar com a agenda lotada todos os dias. Ou de atendimentos, ou de orçamentos. Me chama no WhatsApp, que eu vou te falar detalhadamente como uma recepção vira uma captadora de leads sem sair do balcão. Paradinha ali, sentadinha ali. Tá bom? Então, vamos lá. Ela precisa também ser capaz de pagar um fornecedor, colocar esse lançamento num livro caixa, caso você ainda não tenha um programa, receber do paciente, dar troco para o paciente. Tem alguns casos, né? Não sei como é que é a modalidade de clínica que o paciente, vamos supor que é ortodontia, ele chega no dia da consulta e ele paga. Ou então é um paciente que ele deu uma entrada, você começou aquele, sei lá, vamos fazer uma prótese, ele deu 50%, você moldou ele fala, olha, dia tal eu vou passar aqui para dar o restante. No dia tal ela vai lá, ela recebe, ela precisa preencher, colocar aquilo ali no plano de conta certo, né? Ou no mínimo anotar no livro caixa, caso você não tenha um sistema, para você ter o controle do seu consultório, despesas, diminuir as chances de fraudes, entre outras coisas, né? E cuidar do consultório, cuidar da recepção como se fosse o próprio consultório. Não adianta o seu consultório ser limpo, impecável, cheiroso, organizado e ter mosquito na sua recepção. Tá? Preste atenção, é a primeira impressão, tá? A sua recepção vai causar a primeira impressão. É na recepção que a pessoa fica 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. É ali que ela tem tempo para reparar. Sabia que, não pode, tá? Mas se tiver uma mancha de mofo no seu consultório, a chance do seu paciente ver é pequena, porque ele chega, em poucos segundos, ele está deitado olhando para o teto. Então, se tem lá perto do rodapé, debaixo da pia, uma mancha de mofo, vai ser difícil ele ver. Não deveria ter essa mancha de mofo, tá? Mas é difícil. Agora, na sua recepção, lá debaixo do filtro do bebedouro, um cantinho pequeno, mínimo, a mancha do tamanho de uma moeda, ele vai ver.
porque ele ficou ali 15, 20 minutos, meia hora, sem ter nada para fazer, só mapeando a sua recepção. Então, quando a gente diz que a sua recepção precisa ser tão bem cuidada quanto o seu consultório, estou partindo do princípio que o seu consultório é super bem cuidado. Porém, se ele não for, cuide também, né? Mas a sua recepção precisa ser muito bem cuidada e o seu consultório também. Vamos lá, sobre equipes pequenas e equipe grande. Se sua clínica tem uma só recepcionista, você vai precisar de uma pomada minâncora. O que é a pomada minâncora? Ela serve para tudo, né? Eu tenho 41 anos. Se você é da minha geração, você sabe que quando a gente é criança, a pomada minâncora tratava de tudo. Você deu uma topada, tá roxo, passa a pomada minâncora. Se apareceu uma espinha, passa uma pomada minâncora. Você apareceu uma coceira, passa a pomada minâncora. Queimou a pomada minâncora. Então, a pomada minâncora, eu não sei nem se ela existe ainda, mas na época era aquilo que resolvia toda e qualquer coisa. Então, se você tem uma única recepcionista ainda, a sua equipe está enxuta. Por que eu digo ainda? Porque se você colocar o passo a passo que a gente está fazendo, gente, a gente já fez isso 6 vezes. O que eu faço, 226, agora 227 clínicas estão fazendo. 25 anos que isso tem sendo feito. Está mais do que comprovado que funciona. Tá? Então, a gente não tem preocupação nenhuma se funciona ou se não funciona. Funciona. Você precisa repetir, você precisa ter a disciplina de não desviar, nem para a esquerda nem para a direita, andar no caminho que a gente está te passando. E sua clínica vai crescer. E se sua equipe hoje está enxuta, ela vai aumentar. Eu tenho certeza disso. Então, quando eu digo que sua equipe ainda é enxuta, é porque eu tenho certeza que ela vai crescer, vai aumentar, né? Então, vamos lá. Essa pomada minâncora, essa pessoa, ela precisa servir para tudo, mesmo que não seja ótimo em tudo. Então, você precisa entender que se você, né, presta atenção, você passar uma pomada minâncora numa queimadura e passar uma pomada para queimadura, poxa, a pomada para queimadura é muito melhor do que a pomada minâncora. Se você passar uma pomada minâncora na alergia, lá na coceira, ou passar uma pomada com um antialérgico, a pomada com antialérgico é muito melhor que a minâncora. Porém, a minâncora servia para tudo. Aquela lá só servia para alguma coisa, né? Só para aquilo ali específico, né? Então, se você tem a pomada minâncora, você vai ter que ter a tolerância de saber que ela não vai ser boa em tudo. Quando você tem 2 recepcionistas ou 3 recepcionistas, você pode cobrar perfeição na missão que você deu para ela. Porque você chamou 3 pessoas com habilidades diferentes e empregou funções diferentes para aquelas pessoas. E elas precisam ser ótimas. Agora, quando você tem uma só e ela é a pomada minâncora, ela precisa ser boa. Né? E você ser tolerante nas derrapadas ali, né? No que ela não vai ser. E precisa ser tolerante. Porque é assim, ninguém é bom em tudo. Ninguém é ótimo em tudo. Né? Então, vamos lá. Com tempo de vida por função. Então, a mais jovem com mais agilidade para o sistema, a mais experiente com mais maturidade para lidar com negociação, a mais simpática para ficar no atendimento ao público. Então, você é aquela pessoa, né, que é a última a atender o telefone, é a última a responder o WhatsApp. Ela está ali sempre, né, no balcão tratando com aquela pessoa que chega ali. Equilíbrio de perfil é inteligência na contratação. Então, perfis equilibrados te ajuda muito na contratação. Você ter pessoas que não são nem 8, nem 80. Elas estão ali equilibrando. Tá certo? Fez sentido para você? Consegui te ajudar com essa visão sobre a recepção? Eu vou te falar a importância da próxima aula. Mas antes de eu te falar a importância da próxima aula, eu precisava conhecer também a importância dessa aula para você. E só tem como eu melhorar essa aula, só tem como eu ser mais assertivo, falar de maneira mais clara e mais direta ao ponto, se você me disser se está funcionando. Então, a única coisa que eu te peço, além do que eu já pedi, que foi dar o joia e estar inscrito, é você voltar para me contar. Me conta como foi o ajuste que você fez com a recepção, se você precisou treinar, se você precisou substituir, se você precisou contratar mais uma pessoa, e como está sendo o resultado. Se foi positivo, ótimo, eu vou seguir nesse caminho. Se foi negativo, eu preciso saber. Você me falando, Diogo, eu fiz o que você falou e não deu certo. Você vai precisar falar de outro jeito, porque do jeito que eu entendi, não está funcionando. Que o método funciona, você não precisa ter dúvida, porque eu não tenho. A gente está aplicando isso em 220 e tantas clínicas. Né? Minhas mesmo, onde eu sou dono, são 6. E todo dia dá certo. Então, talvez o jeito que eu transmiti não deu certo. Então, você precisa me falar, não funcionou. E eu vou falar de um jeito que você entenda exatamente o que precisa ser feito para funcionar. Tá bom? E
Para concluir, né, essa aula, antes de eu falar a próxima aula, uma boa recepcionista não é um luxo, é uma estratégia de crescimento, tá? Então, você se empenhar em ter uma boa recepcionista é fundamental para o crescimento, é pilar para o seu negócio. É mais ou menos você falar assim, eu tenho um carro, mas eu tenho um dos pneus do carro que pode estar com defeito, que pode estar careca, que pode estar furado. Você pode ter um carro todo revisado, todo bem cuidado, polido, limpo, aspirado. Ele pode ter um pneu furado? Ele vai funcionar bem? Ele vai te levar para o seu objetivo da mesma maneira se ele tiver com os 4 pneus bons? Então preste atenção, não é negociável uma recepção medíocre. Você precisa ter uma recepção excelente. Se você quer ter sucesso no seu negócio odontológico, você precisa ter uma recepção excelente. Isso é inegociável. Você precisa de alguém com postura, simpatia, organização e, principalmente, vontade de crescer junto com você. Você vai precisar estipular metas de crescimento para a sua recepcionista. Ela precisa ter a capacidade de ganhar pelo desempenho dela. Ela precisa... Hoje nós trabalhamos com meritocracia. Todo mundo trabalha com a gente, desde a pessoa de serviços gerais, a pessoa que passa o dia inteiro varrendo, passando pano, passando flanela na nossa clínica. Essa pessoa tem metas e tem comissão. E eu oriento que você também faça isso para a sua recepção e para cada membro da sua equipe, mas pelo menos começando pela sua recepção. Ela precisa ser capaz de ganhar mais com o resultado melhor da clínica. Ela precisa ser capaz de crescer. O time tem que crescer junto com você. É muito ruim um funcionário estar trabalhando para enriquecer o patrão. Quem que tem uma cabeça boa, quem que vai fazer o excelente pensando nisso? Por mais que eu trabalhe, por mais que eu me dedique, se eu fizer um atendimento bom ou ruim, se eu for simpática ou se eu for grossa, no final do mês vai cair a mesma coisa na minha conta. Quem que vai ter motivação para ser a pessoa super simpática? Agora, se esse paciente gostar de mim, se esse paciente se encantar com essa recepção, entrar lá para dentro do consultório, já feliz, já rindo, já assoviando, e voltar com o negócio fechado, eu ganho um pouquinho mais? Ou pelo menos eu tenho a chance, eu tenho a possibilidade de ganhar um pouquinho mais? Poxa, eu vou dar uma energia extra nisso aqui. Eu acho que vai valer a pena para mim poder chegar nesse entendimento de fazer isso. Se você tem dificuldade com metas, o que é uma remuneração adequada, nos chame para conversar, chama a gente para conversar, que a gente vai te ajudar com isso, tá? E a recepção é o coração da clínica. Se ela falha ali, o resto nem começa. Lembra que a gente falou que é a primeira impressão? Se a pessoa tiver uma péssima primeira impressão, por mais que ele passe pelo orçamento, por mais que ele passe ali pela... não vai funcionar. É a primeira impressão é que fica. E ele já tomou a decisão dele que ele não vai ser bem atendido naquele lugar, que aquele lugar não vai atender as necessidades e as expectativas dele. Então, a sua recepcionista vai dizer se vai ser bom negócio ou se vai ser mau negócio. Tá? Então, reforçando o nosso compromisso de parar até 8h29, ainda não é 8h29, mas já estamos quase chegando lá. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui, te dizer que você precisa colocar em prática, rápido, te dizer que se você quiser esse material impresso por escrito, né, em PDF, a gente te envia, você só precisa solicitar isso pra gente. Você pode estar participando com a gente no grupo do WhatsApp, na nossa comunidade, ativando o sininho da notificação, para toda quinta-feira, às 7h30, você estar aqui com a gente, tá bom? A próxima aula, algum membro, ou eu, ou algum membro da SOS Odonto vai estar aqui, nós somos 4, né? Vai estar aqui para falar com você especificamente de orçamentos e condução mental do paciente no orçamento. Ó, tá aqui, ó. Não só do orçamento, do tratamento. Ele vai passar do tratamento, do orçamento até a entrega, até a alta. Até falar assim, ó, você está de alta. O passo a passo. A gente vai começar por prótese. E você vai ver que a condução mental do paciente ao longo desse processo vai dizer se esse paciente vai ser um paciente satisfeito, um paciente promotor, um paciente que vai trazer novos pacientes. Presta atenção, você capta paciente se você fizer a condução mental do seu paciente para isso. Então ele vai te ensinar do dia do orçamento, conhecer aquele paciente até o dia que ele deu alta de um paciente de prótese. Então passo a passo completo de como você vai conduzir mentalmente para aquele paciente não ficar frustrado, não ficar chateado quando uma prótese machucar, quando uma prótese estiver bamba, como você contornar cada uma dessas situações até a entrega. E na entrega você tem um paciente promotor, não detrator. Se você não sabe o que é um paciente promotor e detrator, nós vamos fazer uma aula explicando o que é um paciente promotor e detrator e como um detrator acaba com o seu negócio,
da porta para fora e como um promotor cresce o seu negócio da porta para fora. Nós vamos te ajudar com isso. Mas não perca essa oportunidade, o tema vai ser prótese. Ah, mas eu não sou protesista. Mas deve ter um protesista trabalhando para você. Ah, mas eu não tenho protesista trabalhando para mim porque eu não tenho demanda de prótese. Então essa aula é para você. Se você não tem demanda de prótese, você vai aprender a fazer um orçamento de prótese e você vai precisar contratar um protesista, porque você vai vender muita prótese no seu consultório a partir de agora. Então, você é protesista? Essa aula é para você. Eu não sou protesista, mas eu tenho quem faça prótese no meu consultório. Então essa aula é para você. Eu não sou protesista e nem tenho quem faz prótese porque eu não tenho essa demanda. Aí, vou falar uma coisa com você. Essa aula é principalmente para você, porque você vai aprender a criar demanda de prótese com muita paciente de prótese todos os dias no seu consultório. Você já pode anunciar vaga para protesista, porque depois dessa aula você vai precisar de alguém trabalhando, fazendo prótese para você. A gente está com planejamento para fazer isso para orto, para fazer isso para implante, para fazer isso para pério e todas as demais especialidades. Mas vamos começar pela prótese, tá bom? Te aguardo na próxima aula, quinta-feira, 7h30 da manhã. Tá inscrito? Você vai ser avisado. Fique com Deus, que Deus abençoe essa quinta-feira, que você tenha um dia excelente colocando em prática o que você viu aqui. Tchau.